Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 23 em diante. Cuidado, nem levar embora, hein? Curva a cabeça todos vocês e fala assim: Senhor meu Deus, abre o meu entendimento para eu entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Irmão, veja bem, irmão, entender a palavra de Deus não é todos que entendem. Toda vez que for ler a Bíblia, você peça a Deus para lhe dar entendimento, para você entender. Tem dois tipos de crente, irmão. Quando Jesus começou a igreja, tinha aqueles que serviam Jesus e tinha os fariseus também que eram crentes, que batiam no peito, que era eles que eram crentes. Era eles que acreditavam. Então, tem dois tipos de crentes. Tem aqueles, o ser humano ele gosta de querer fazer alguma coisa para Deus. Quer fazer um jejum, quer ir para o monte. E tem outros, irmão, que confiam em Deus. Se ele for para o monte, se ele não jejuar, mas mesmo assim ele confia em Deus. Então é isso que Deus quer. Porque Deus, ele é Pai. Quem é pai aqui, levante a mão. Você tem prazer quando seu filho pede alguma coisa para você? Ou você fica aborrecido? Porque se a pessoa ficar aborrecida quando o filho precisa dele, ele não é pai, não é mãe. O pai, ele tem prazer do filho precisar dele. Para ele ajudar, né? Então Deus também é assim, irmão. Jesus tem prazer, irmão, da pessoa precisar dele. Mas muitas vezes a pessoa não tem fé, não acredita. Vamos ver. Lucas 9, 23 diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Esses dois versículos, irmão, é muito importante nós conhecer isso aí, ó. Porque como eu falei para vocês, nós sempre queremos dar uma mãozinha para Deus. E Deus não precisa de mãozinha de ninguém. A vida é assim, irmão, de vida, a nossa vida nesse mundo do povo de Deus, ela se divide de duas maneiras. Porque nós temos duas pernas. Uma é a perna material e a outra é a perna espiritual. Tudo quanto nós fizer na nossa vida material, irmão, é aqui nesse mundo, vai ficar. E tudo que nós fizer espiritualmente vai permanecer para sempre. Depois você ler esse capítulo aqui, que você vai entender isso aí. Porque a palavra de Deus aqui, no versículo 25, ele tem ali, ó. Do que aproveita o homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo, ou prejudicar a si mesmo? Do que adianta? Do que adianta a pessoa querer tudo e perder a sua vida? Irmão, a nossa salvação, irmão, é coisa maravilhosa, irmão. Porque como é que a pessoa, irmão, como é que a pessoa vê as pessoas explicar a palavra de Deus, Deus falando como é que funcionam as coisas, e ele não querer se entregar totalmente para Deus, saber que um dia vai morrer e vai se acabar. Porque, irmão, é a realidade. E a certeza é essa. A pessoa que morre sem Deus, ele já viveu o que tem que viver. Ele vai ressuscitar no último dia para enfrentar o juízo de Deus. Mas os servos de Deus, irmão, não vão passar por isso.
Porque nós, os servos de Deus, irmão, os filhos de Deus são guardados. Deus guarda eles. Nós estamos marchando, irmão, para tempos difíceis. Cada dia se levanta uma guerra de um lado e de outro. Mas uma coisa eu falo para vocês, irmão, não tenha medo. Porque Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de cada um de nós. Não precisa nós nos preocupar. Não vai querer cortar a sua cruz que você está carregando, porque todos nós temos que levar aquela cruz ali, que é ali que nós estamos presos, na cruz. Quando a pessoa quer soltar a cruz, irmão, ela quer sair dos caminhos de Deus. Se ela quiser cortar um pedaço da cruz para se livrar daquele peso que ela carrega, irmão, ela não vai ter uma vida abençoada. Ela não vai ter uma vida completa. E eu quero ler aqui na Bíblia algumas passagens aqui para nós entender. Quero só que tenham paciência que nós vamos chegar à meia-noite não, tá? Vamos começar aqui com o neto de Abraão, né? Deus, irmão, ele quando deu Isaac para Abraão, depois de Isaac, Deus deu 2 filhos a Isaac, Esaú e Jacó. E diz a passagem, irmão, que naquela época, o que nascia primeiro, ele era o primogênito, era ele que mandava nos outros irmãos. E ganhava os prêmios melhores, os presentes melhores do pai. Por quê? Porque ele era o primogênito. Mas acontece, irmão, que Deus amava Jacó. O segundo filho. Uma coisa que nós devemos aprender isso. Deus, irmão, ele... Tem pessoas que eles são religiosos porque eles andam em cima da religião. Tem que ser assim, porque meu pai disse que tem que ser assim, meu tio disse que tem que ser assim, minha avó me ensinou assim. Entendeu? Não, Deus ele é diferente, irmão. Deus gosta daquele que ele quiser. Deus sabe que é aquele que ele quiser, porque ele é Deus. E diz a passagem, irmão, que por causa de Esaú, que era o primogênito, Jacó fez algo que não devia fazer e teve que sair de casa. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 11, diz assim: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro. Amém? Amém? Mas, pastor, Jacó não era escolhido de Deus? Era. 28, vocês acharam? Gênesis 28, 11. Jacó era escolhido de Deus, do jeito que eu fui escolhido, do jeito que eu sou escolhido de Deus, do jeito que você também é escolhido de Deus. Mas para você chegar a uma altura, irmão, uma posição de pessoas abençoadas, você tem que lutar. Jacó teve que fugir de casa. E chegou nesse determinado lugar, irmão, Jacó não tinha nenhum travesseiro. Você já dormiu com a cabeça em cima de uma pedra? Quem já dormiu? Alguém? Quantos anos faz que você serve a Deus? Nunca dormiu com a cabeça numa pedra porque não tinha um travesseiro? Ninguém nunca. Mas, o irmão ali, ó. Mas Jacó aqui, veja bem, irmão, Jacó tinha sido escolhido de Deus. Deus escolheu, a palavra de Deus diz que Deus amava Jacó.
E diz a palavra, irmão, que quando Jacó chegou naquela caminhada que ele ia, teve que trabalhar lá na casa do sogro, né? Jacó escolheu uma das filhas de Labão, que era seu tio, né? Era a prima dele. Então ele queria aquela moça lá para casar. Ela foi enganada pelo seu sogro, teve que trabalhar 7 anos ali para casar. E no dia do casamento, o sogro deu outra. Ainda bem que naquele tempo lá podia casar, né? Eles podiam casar de novo, né? Então teve que trabalhar mais 7 anos pela outra moça para casar. Diz a passagem que ele trocou o salário de Labão, trocou o salário de Jacó 10 vezes. Talvez Jacó falou assim, como é que o senhor me escolheu? Será que você não está vendo que eu trabalhei 7 anos para o meu casamento, depois tive que trabalhar mais 7 anos, porque meu sogro me enganou, depois trabalhando 10 anos de graça, e meu sogro mudando o meu salário. Mas ele permaneceu, irmão. Ele sabia que ele era escolhido de Deus. Todos vocês que estão aqui nessa noite, irmão. Todos vocês já são batizados. Quem não é batizado, levanta a mão, só para ver sua mão. Não é batizada? O resto, todo mundo é batizado. Então você é escolhido de Deus, irmão. Se tem alguém te perseguindo lá no teu trabalho, não fique triste. Lembre que a função do inimigo é deixar a pessoa triste. O que ele falou? O que o diabo falou para Eva? Você é uma mulher bonita desse jeito, né? Andando por aí. E vem falar para mim que não pode comer daquele fruto. Você não sabe por que Deus não deixa de comer, porque senão você vai ser igual a Deus. Sabe que tem, pastor, sabe que tem muitos crentes que quer ser igual a Deus? Sabe, pastor, eu sou bonzinho, pastor, sabe? Eu tenho uma vida de oração. Você não sabe como eu oro. Sabe, pastor, quase eu nem como. Tá vendo como eu estou magrinho? Irmão, se Deus não estiver com você, você pode ficar até para falar, Senhor, de hoje em diante eu não vou comer mais. Problema seu. Nós precisamos aprender, irmão, quem é Deus. Se nós temos fé em Deus, se nós não temos. Se nós acreditamos em Deus, se nós não acreditamos. É isso que Deus quer. A pessoa não acredita em Deus, nem conhece Deus, porque muitas vezes ele não para pensar. Jesus falou para o homem, olha, vocês são maus e sabem dar boa coisa para seus filhos. Será que Deus não gosta de vocês? Será que Deus não quer abençoar você, meu filho? Jesus falando, então já era Deus falando, será que eu não te amo, meu filho? Será que eu não quero abençoar você? Mas você precisa acreditar. Esse ano é ano de eleição, viu, irmão? Deus. Você já escolheu seu candidato? Quem você vai votar? Lembre que lá tem uma casinha assim, ó, secreta. Não pode falar para ninguém. Nem a mulher pode falar para o marido, nem o marido para a mulher, sabia? Tá certo, a mulher tá bem, mas porque a mulher chega, em quem você votou? Em quem você vai me dizer? Você não me ama? Será que não pode nem falar? A mulher fala logo assim, né? Você disse que me ama, agora não quer nem falar em quem votou? Tá certo, querido, então fala. Mas só isso, irmão. Muitas vezes, irmão, nós como pastor queremos na igreja, e queremos que na igreja só tenha crente. Isso se for crente, bom. Anjinhos de Deus, olha, tá cheio de anjinhos, olha aí, ó. Aleluia!
Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Aleluia. 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 Não é isso que nós queremos? Mas será isso que Deus quer? Na hora da morte, pastor, Jesus estava ali, os fariseus, aqueles fariseus, às vezes nem falavam o nome de Deus, temia, eles tinham medo até de falar, de toda aquela fé que eles tinham. Talvez até alguém jogou até uma pedra naquele ladrão da cruz, sabia? Pegou uma pedra, foi pedra ali, então tacou uma pedra lá. Aí o bandido da cruz fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Aí Jesus olhou para ele e disse, meu filho, hoje mesmo você está comigo no paraíso. Você já pensou, irmão? Como nós precisamos nos converter, como nós precisamos conhecer a palavra de Deus, irmão. Às vezes nós pensamos coisa errada. Às vezes nós lutamos por coisas, irmão, que nós não conhecemos. Falamos mal de alguém é macumbeiro, alguém é isso, alguém é ladrão, não sei o que mais. Sendo que foi para isso, foi para essas pessoas que Jesus veio, irmão. Imagina, irmão, veja bem. Você tem 2 filhos. Vamos que eles sejam gêmeos, todos 2 do mesmo tamanho. Um vai levando uma carga pesada, que não consegue nem andar. E o outro só do lado dele dando risada. Você chega ali, será que você vai aceitar aquilo com paciência? Mesmo assim, irmão, é esse mundo que nós vivemos hoje. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que servem a Deus, irmão, são aqui abençoados. Não é verdade? Já aceitaram Jesus? Bonitão, todo mundo bonito. Olha para trás para ver você ver. Tem algum crente feio aí? Vê aí. Olha para trás, para trás. Todo mundo olha para lá, irmão. Você está aqui na frente. Olha, tem alguém feio? Não é todo mundo bonito? Bonito, bem vestido. Olha a roupa. Cara de saúde, cara de alegria. Mas sai na rua. Você vê, quando passa um com a carga pesada que não pode nem andar, olha. E às vezes, em vez de você falar, meu filho, Jesus está pedindo essa carga pesada. Não, põe o pé no meio para o cara cair. Será que isso agrada a Deus? Será que é isso que Deus quer? A palavra de Deus diz, irmão, que um dos filhos de... olha o relógio, quando chegar 9 horas você me avisa, hein? A palavra de Deus diz, irmão, que... Isso foi no começo da igreja, tá? O filho de Jacó, neto de Abraão, José, foi também escolhido por Deus. E ele ainda um jovenzinho, era bobinho, né? Tudo aquilo que Deus falava para ele, ele ia falar para os irmãos. Chegou uma época que ele falou até para o pai. O pai disse, que é isso, meu filho? Será que você vai dominar a mim e a sua mãe? Ele disse que sonhou um sonho, que o sol e a lua chegavam e se ajoelhavam diante dele. Então ele foi escolhido desde criança. Ele escolhido desde criança. E diz a palavra de Deus que os irmãos dele se reuniram, pegaram José, jogaram num poço, né? Ia matar o irmão mais velho, ele falou, não pode fazer isso. Jogaram ele num poço, depois venderam ele para o Egito e mandou José embora. E mentiram para o pai, falando que um animal bravo tinha matado. E José ficou lá,
E sempre a perseguição estava do lado de José. Foi acolhido por um casal, Potifar, para tomar conta lá da casa dele, trabalhar para ele, e no fim teve que sair correndo. Depois jogaram ele na cadeia e ele ficou lá preso. Mas sempre na cabeça dele estava ali, ó. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Gênesis 41, 46. Quer acompanhar aí? E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. 30 anos. 30 anos se passou para se cumprir aquilo que Deus lhe prometeu, mas Deus cumpriu com a promessa. E José ele foi rei, ele foi governador do Egito, governou todo o Egito, mas teve que passar, irmão, carregando aquela cruz pesada. Como é que você tem sido com a sua cruz? Você tem reclamado? Você tem reclamado com a sua cruz que você leva? Será que você não tem olhado para Jesus? Imagine Jesus, irmão. O Filho de Deus, dono de tudo. Tinha tudo nas suas mãos. Carregando uma cruz pesada e aonde ele passava, um cuspia, outro empurrava, outro chutava, outro batia. E ele caminhou até o fim. Por mim e por você. E muitas vezes, irmão, nós hoje que vivemos num país abençoado, porque o Brasil, irmão, é um país abençoado. Fomos chamados por Jesus. Podemos falar livremente. E muitas vezes, irmão, não damos crédito. Lembre quem era você. Lembra a tristeza que você carregava, aquela tristeza que não chegava, nunca chegava ao fim. Você, se não tinha dinheiro, estava triste. Se ganhava o dinheiro, estava triste. Se tinha família, está triste. Se tem que ser casado, está triste. E assim por diante, irmão. É uma tristeza que não tem fim. E hoje você pode rir de alegria, porque o Espírito de Deus está no seu coração. É o Espírito de Deus que está carregando você cada dia. E muitas vezes, irmão, nós reclamamos. José teve uma promessa, irmão, com 30 anos, é que ele teve o prazer de chegar na presença de Faraó. Quando foi para o povo sair do Egito, o povo estava escravizado no Egito. O Faraó criou um decreto para que todas as crianças que nascessem tinham que morrer. Mas Deus preparou alguém para que não morresse. Pequenininho. Moisés foi escolhido, irmão, desde pequenininho. A mãe escondeu ele. Depois colocou ele num barquinho que ela fez de junco e ele chegou até onde estava a filha de Faraó. E Moisés foi criado pela filha de Faraó como filho. Como a matemática de Deus é maravilhosa, né? Para conversar naquela época, irmão, com um rei, com um faraó, irmão, tinha que ser pessoas de alto nível.
Por isso que Deus levou Moisés para crescer ao lado dele. E Moisés cresceu ali na casa de Faraó, depois andou se metendo em umas confusão, teve que fugir, né, no meio da noite. Que tinha 40 anos quando ele fugiu. Depois chegou lá no meio do deserto, atravessou o deserto, aí chegou lá, casou, já tinha os filhos, aí Deus fala para ele, Moisés, você vai ter que salvar o meu povo. E como vocês sabem, Moisés discutiu com Deus, falou, Senhor, eu não tenho capacidade, como é que eu vou chegar diante de Faraó? Deus disse, olha, aquele Faraó que queria matar você, já morreu. O caminho está aberto. Mas, Senhor, eu não sei falar. Eu sou gago, não consigo falar. Eu sou nervoso. E Deus preparou o irmão dele, né? E Deus falou para ele, olha, eu vou ser com você, você vai ser a boca do teu irmão. Você vai ser com a palavra de Deus e ele vai ser o profeta para falar com o Faraó. E assim foi. Êxodo capítulo 7, versículo 7. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque muitas vezes, irmão, tem pessoa que não sobe na vida. Todos são filhos de Deus. Mas a pessoa leva uma vida de reclamação, reclamando. Só sabe reclamar. O presidente é um ladrão, só rouba. O prefeito é um ladrão, só rouba. O fulano é um ladrão, só rouba. Meu patrão não presta, não me dá aumento. E assim por diante, irmão. Ele é filho de Deus, abençoado, mas ele não recebe as bênçãos de Deus, porque ele reclama. O que está escrito aí? Quem quer ler para mim? Pode ler. Lê em voz alta. Todos vocês, lê aí. Só para ouvir, eu quero só ouvir. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Está vendo, irmão? Alguém que nasceu escolhido de Deus. Foi criado com essa missão. Moisés era como um anjo, sabia disso? Porque ele se criou com uma missão. A missão dele era aquela. Você vê que ele foi lá, casou, teve que sair, deixar a mulher, seus filhos, para ele realizar aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. 80 anos. Quem tem 80 anos aqui, levanta a mão. Eu estou quase chegando lá. Daqui uns dias eu estou lá, tá? 80 anos. Para que a pessoa... Se hoje em dia, como é que é? 80 anos, para que esse velho quer? O que esse velho quer ir lá brigar com o Faraó? Mas diz que Moisés morreu com 120 anos, mas diz que a força dele era igual à força de um jovem. É Deus, irmão, que renova a força de cada um dos seus servos. É Ele que fortalece, é Ele que dá saúde, é Ele que cuida. Pastor, isso aí está no Velho Testamento. Quem já leu a história de Paulo? Paulo, irmão, ele ganhou o Novo Testamento, uma terça parte, acho que foi uma terça, quase a metade foi ele que escreveu. Escolhido por Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Mas eu já vi um grande pregador pregando e falou que Paulo parece que era amaldiçoado. Se a pessoa não conhecesse, disse que era amaldiçoado. Que onde ele chegava, a pessoa que ia bater nele. Se ele tomasse o navio afundava.
filho de Deus. Ele não é filho de Deus. Até um ponto que ele falou, Senhor, o que está acontecendo comigo? A palavra diz que ele tinha um espinho na carne e ele orou 3 vezes. Senhor, me livra dessa condição. Me livra dessa perseguição que eu não aguento mais. Deus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta. Olhe para mim você. O que é que você tem falado para Deus? Você não tem falado para Deus, Senhor, tira essa tristeza do meu coração. Deus está falando para você, minha filha, a minha graça te basta. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Essa alegria te basta, irmão. Isso é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Essa paz que você tem é o Espírito Santo na tua vida. Glorifique a Deus todos os dias. Senhor, obrigado, o Senhor está comigo. Eu sou vitorioso, eu sou vitoriosa, eu posso todas as coisas. É isso, irmão. Fique de pé, todos vocês. Será que você tem uma passada, irmão? Paulo, irmão, ele escreveu uma terça, quase a metade do Novo Testamento, escolhido por Deus. Será que você tem passado pelo menos 1/4 daquilo que Paulo passou? Até na hora da morte, irmão. Quando Paulo foi morto, não tinha ninguém do lado dele, sabia? Foi preso ali, ó. Sofreu. Mas só que ele, irmão, se lembrava daquela palavra que Deus falou para ele. Meu filho, a minha graça te basta. Meu filho, minha filha, a minha graça te basta. O meu poder te basta. O meu espírito te basta. Coloca a sua mão no coração. Vamos fazer bem. Segure na mão do outro. Todos vocês. Segure. Todos. Procura alguém. Segura a mão. Feche os olhos. Pense em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu chego diante de Ti, Senhor, e Te agradeço. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua grandeza. Obrigado pelo Teu poder, Senhor. Obrigado pelo Teu doce Espírito Santo, Pai. O Teu Espírito Santo está conosco e nos ensina cada dia. Cada um dos Teus servos que aqui está, ó Pai. Senhor, o Senhor me mostra uma pessoa que tem sofrido com a dor do seu lado. Mas quando coloco a mão agora pela fé, Pai, eu repreendo todo espírito de enfermidade, seja desfeito, paralisado, em nome de Jesus. Abençoa esse homem, esta mulher, ó Pai. Abençoa essa criança, esse adolescente, para que ele cresça na Tua presença para Te servir. Abençoa, Senhor. Seja com os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia.